Christopher Johnson McCandless, conhecido como Alex McCandless, nasceu no dia 12 de fevereiro de 1968, na cidade de El Segundo, Califórnia, Estados Unidos, e foi encontrado morto em 6 de setembro de 1992. Ele foi um aventureiro que morreu de fome e possivelmente de envenenamento aos 24 anos, quando acampava sozinho em uma trilha remota no Alasca. Sua morte fez dele uma figura popular cheia de controvérsia, admirada por alguns como um idealista, mas depreciado por outros como alguém egoísta. Christopher McCandless, na natureza selvagem. McCandless nasceu no sul da Califórnia. Seu pai era engenheiro aeroespacial, que em parceria com sua segunda esposa, a mãe de Christopher, tornou-se um empresário de sucesso. A família mudou-se para a costa leste enquanto Christopher ainda era criança. Então, ele cresceu em Annandale, um subúrbio de Washington, e mais tarde estudou na Emory University, onde se destacou academicamente, se formando em História e se especializando em Antropologia. Na época, ele escrevia regularmente para o jornal do campus. Sempre ansioso para conhecer o mundo, ele dirigiu para Fairbanks, no Alasca, sozinho, durante as férias de verão. Logo depois de receber o seu diploma de bacharel em maio de 1990, ele doou suas economias, cerca de $24 mil, para uma instituição de caridade. Cortou a comunicação com sua família e se dirigiu para o Arizona, onde seu carro ficou inutilizado devido a uma inundação nas proximidades do Lago Mead. Implacável, ele abandonou o carro e partiu a pé. McCandless viajou para o oeste dos Estados Unidos como um vagabundo. Ele às vezes pegava carona em trens de carga, mas na maior parte viajava de carona. No outono de 1990, ele fez amizade com Wayne Westerberg, o operador de um elevador de grãos em Cartago, na Dakota do Sul. McCandless trabalhou para Westerberg por um tempo e depois foi para o sul. Lançou sua canoa de alumínio no Rio Colorado e remou em direção ao México. Depois de entrar novamente nos Estados Unidos, passou grande parte do outono de 1991 trabalhando em um restaurante do McDonald's, na cidade de Bullhead, no Arizona. Ele viveu também por um tempo em Salton City, Califórnia, e depois reapareceu em Cartago, onde planejou sua aventura para o Alasca. No meio do caminho, ele deixava escritos e pensamentos por vários lugares, usando alguns pseudônimos diferentes, como The Wild ou Supertramp. Uma das mensagens mais famosas que ele deixou dizia o seguinte: sem jamais ter de voltar a ser envenenado pela civilização, foge e caminha sozinho pela terra para se perder na floresta. Mais tarde, um escritor percorreu todo o caminho feito por McCandless, coletando esses inscritos. O jovem pegou várias caronas pelo Canadá e chegou à cidade de Fairbanks pela estrada do Alasca em 25 de abril de 1992. 3 dias depois, pegou outra carona para o sudoeste, até Stampede Trail, uma estrada localizada no distrito de Denali. O motorista achou que ele estava mal preparado para uma estrada tão longa e no meio do nada. McCandless carregava pouco mais que 4,5 kg de arroz e uma coleção de livros. Além disso, o seu mapa da região estava desatualizado. Ele também levava consigo uma câmera fotográfica e um fuzil .22, que não tinha um grande poder de fogo para caça, ou mesmo se defender contra ursos. O plano original de McCandless era caminhar para o oeste até o Mar de Bering, mas ele acabou se abrigando em um ônibus abandonado numa trilha pouco habitada do Alasca. Ele viveu por lá, matando pequenos animais, e chegou até matar um alce. Além disso, juntava raízes e frutos silvestres para comer. Em um dos inscritos de McCandless, ele se dizia um extremista, um viajante cuja sua casa é a estrada, e que agora ele estava enfrentando uma batalha climática para matar o falso ser humano dentro dele e vitoriosamente concluir a sua revolução espiritual. McCandless teria voltado à civilização no início de julho de 1992, se ele tivesse conseguido atravessar o rio Teclanica. Mas este rio, que ele atravessou facilmente 2 meses antes,
estava cheio e turbulento devido ao acúmulo de neve derretida. Então, ele resolveu esperar. Este, talvez, tenha sido seu erro. Forçado a continuar numa dieta abaixo do padrão, ele foi enfraquecendo até finalmente morrer em meados de agosto de 1992. O seu corpo, já em estado de decomposição, que pesava apenas 31 quilos, foi descoberto somente em 6 de setembro daquele ano por um grupo de caçadores. Na porta do ônibus, os caçadores encontraram a seguinte mensagem: SOS, preciso de ajuda, estou aleijado, quase morto e fraco demais para sair daqui. Estou totalmente só. Não estou brincando. Pelo amor de Deus, por favor, tentem me salvar. Estou lá fora apanhando frutas nas proximidades e devo voltar esta noite. Obrigado, Chris McCandless. A causa da morte foi oficialmente relatada como inanição. No entanto, em seus últimos dias, McCandless registrou sua própria convicção de que as sementes de uma espécie de batata selvagem tinham envenenado lentamente. Pesquisas realizadas anos depois, a pedido do biógrafo de McCandless, John Krakauer, e familiares, identificaram um agente conhecido como canavanina em seu corpo, que é um tipo de aminoácido comumente encontrado exatamente em sementes de batatas selvagens, que funcionam como um antimetabólito. Este agente antimetabólito é capaz de enganar a célula, incorporando-se a ela, e assim bloqueando a produção de enzimas necessárias à síntese de substâncias fundamentais ao corpo humano. A ingestão contínua destas sementes podem causar colapsos motores e psicológicos. Não está claro o porquê, mas os neurônios mais vulneráveis a este colapso catastrófico são os que regulam o movimento das pernas, e quando esses neurônios morrem, a paralisia surge e a situação vai ficando cada vez pior. Os reflexos ficam mais fracos, até que simplesmente as pessoas desistem de andar. As vítimas experimentam muita dificuldade apenas em levantar as mãos. A única coisa que lhes resta fazer nesse momento é engatinhar e buscar ajuda. E quando nem isso conseguem, a morte vem. Dá para se ter uma ideia do que McCandless estava passando olhando para uma folha do seu diário, onde ele anotava dia a dia tudo o que ele fazia ou as missões que ele tinha que cumprir. Depois do dia 100, ele simplesmente parou de anotar. Certamente, o perigo de ingerir durante tanto tempo este tipo específico de semente não era do conhecimento de McCandless. No entanto, o papel que as sementes desempenharam em sua morte foi amplamente debatido mais tarde, onde muitas pessoas realmente acreditam que ele sabia das propriedades da semente e que queria se matar. O livro de John Krakauer, intitulado In the Wild, Na Selva, foi lançado em 1996 e é a principal fonte de informações sobre a vida de McCandless. O livro foi transformado em um filme no ano de 2007, com o mesmo título, dirigido por Sean Penn e estrelado por Emily Rush como McCandless. No Brasil, o filme está sob o título de Na Natureza Selvagem. Independente da causa, o certo é que a razão exata da morte de Christopher é desconhecida. No filme, a morte de Christopher é retratada como sendo por envenenamento, causado pela confusão entre duas plantas parecidas, uma comestível e outra venenosa. Mas, na vida real, a resposta ainda é inconclusiva. O escritor do livro afirma ter encontrado evidências de que Christopher sabia da diferença entre as duas plantas e, na verdade, morreu por inanição. Outros atribuem a culpa da morte ao mofo presente nas batatas, mas não há como saber ao certo. Depois do lançamento do filme, a história de Christopher McCandless disseminou-se muito, inspirando e conquistando fãs ao redor do mundo. Muitos se dispuseram a seguir seus passos em busca da mesma libertação espiritual, chegando até os locais mais perigosos. Infelizmente, algumas dessas excursões não acabaram bem. Em 2010, por exemplo, uma garota tentou atravessar o rio Teclanica, assim como Christopher, mas não conseguiu vencer as fortes correntezas e morreu. Em 2012, outros 2 fãs da história se arriscaram na selva sem muita experiência e acabaram desaparecidos. Apesar de o filme e o livro mostrarem a história como digna de admiração, há quem julgue Christopher como egoísta, estúpido e suicida por se jogar numa aventura de porte tão perigoso, sem treinamento e se desligando completamente da sua família. No entanto, quem realmente o conhecia o considera uma pessoa inconformada com a vida que levava e que sonhava viver radicalmente aquilo que acreditava
e encontrar na natureza o seu verdadeiro eu. Livre de bens materiais, Christopher McCandless buscava o que considerava ser o bem mais precioso: a liberdade. Ele era um homem jovem e magro em seus primeiros 20 anos, tendo uma dieta extremamente pobre, além do rígido esforço físico que era caça, as caminhadas, escaladas. Ele levava a vida em seus extremos físicos e havia começado a comer grandes quantidades de sementes que continham tóxico. A toxina tem como alvo exatamente este perfil de pessoas. Pode-se dizer que Christopher, de fato, morreu de fome no estado selvagem do Alasca, mas isso só porque ele tinha se envenenado antes, e o veneno o deixou fraco demais para se mover, para caçar ou para se alimentar. E no final, extremamente fraco e com muita dificuldade, ele sucumbiu. Christopher não estava realmente morrendo de fome no sentido mais técnico da palavra. Ele simplesmente foi se tornando cada vez mais lento e paralisado. E não foi a arrogância que o matou, e sim a ignorância. Além disso, a ignorância deve ser perdoada, pois os fatos que fundamentam sua morte permanecem desconhecidos por todos, cientistas e leigos igualmente, literalmente e há décadas. Uma das mensagens mais emblemáticas deixada por Christopher foi contada no filme, e diz o seguinte: a felicidade só é real quando é compartilhada.